a família que está aos pés de Cristo e medita em sua palavra, noite e dia. A família é o bem mais precioso que podemos ter. A família é o bem mais precioso que podemos ter. Eu quero convido você já a abrir a palavra de Deus no texto de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15 até o versículo 21. Efésios, capítulo 5, os versículos de 15 a 21. Efésios 5, de 15 a 21. Vamos colocar de pé, Efésios capítulo 5, os versículos de 15 a 21. Alguém já disse que na semana seguinte, muitos membros já nem lembram mais sobre o que foi a pregação do domingo passado. Imagina 2 semanas depois. Esse texto foi pregado pelo pastor Luiz Barreto, pastor Luizinho, há 15 dias. E eu já estou dizendo que vou pregar novamente nele. Eu quero trazer um foco neste contexto agora, para o nosso contexto familiar. E olhando para, você tem à sua disposição as pregações anteriores, quando viemos fazendo uma exposição de Efésios, olhando para o plano de Deus no capítulo 1, propósito eterno de Deus, falando de um Deus soberano, que tem um plano, as coisas não estão acontecendo a bel prazer. Deus é todo poderoso, Ele é soberano, parece que as coisas estão tudo se desmanchando, sem que Ele possa fazer alguma coisa, e como diz então um grupo, teísmo aberto, Deus está chamando você, porque Ele já não sabe mais onde nós vamos parar. Então Deus está precisando da ajuda do ser humano para dar um rumo em tudo que Ele criou. Isso é um resumo bem grotesco do que defende o teísmo aberto. Deus não sabe o fim da história. Não, nós não cremos na aquarela de Tolkien. Nós cremos no que a palavra de Deus fala. Deus é soberano. O pecado tem estragado muito, mas Deus, até mesmo em relação ao pecado, Ele tem solução, como fez através de Cristo Jesus. E é nele que nós confiamos. E nele depositamos a nossa fé. O capítulo 1 de Efésios fala sobre isso. O capítulo 2 vai falar sobre o pecado, e como o pecado estraga as nossas vidas, os nossos relacionamentos e tudo mais. O capítulo 3 fala já do capítulo 2 para o capítulo 3, a maravilhosa ação de Deus nas nossas vidas, trazendo-nos Jesus. O capítulo 4 vai nos desafiar já algumas mudanças na nossa vida. E como cristãos nós precisamos rever, cada um de nós, eu, você, pastores, líderes, presbíteros, diáconos, toda a igreja, nós precisamos rever como nós estamos transmitindo Cristo, como nós estamos vivendo Cristo. O capítulo 5 então vem alguns desafios também novamente práticos, e então vamos terminando esses versículos de 15 a 21, até chegarmos a partir do versículo 22, quando Paulo vai tratar sobre o lar, sobre a família, como deve ser essa família, na qual Cristo reina, na qual Ele se faz presente e abençoa. Esta família que precisa ser o nosso maior investimento, esta família que é edificada pelo Senhor. Quero pedir que você nos acompanhe silenciosamente. Efésios capítulo 5, dos versículos de 15 a 21. Reflita esses versículos pensando no contexto da nossa família, de cada família. Portanto, diz Paulo, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais,
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Assim deve viver e assim deve ser um lar cristão. É o ideal de Deus para as nossas vidas. Preciso dizer que não é porque faltou alguma coisa na pregação do pastor Luiz de 15 dias atrás. Nós não tínhamos ainda conversado de 6 domingos da família. Mas olhando como nós conversamos, ele dizer como é rico, só essa passagem, como ela é rica, de fato, riquíssima. Eu quero trazê-la para o nosso contexto familiar. Vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as crianças à frente, com as suas professoras. Vamos orar ao Senhor, vamos fechar os nossos olhos, todo mundo de olhinho fechado, vamos fechar os olhinhos. Deus amado, nós te agradecemos por esse momento tão precioso de ouvirmos a Tua palavra. Clamamos que por Tua graça e misericórdia, mais uma vez neste dia, o Senhor fale ao nosso coração. Nós pedimos a Tua bênção sobre os nossos pequeninos, que eles aprendam a amar ao Senhor Jesus, amar a palavra do Senhor, amar a igreja do Senhor, amar andar com o Senhor e viver para a glória do Senhor. Nos ajuda também para que, como adolescentes, jovens, adultos, idosos, possamos estar vivendo este aprendizado e sendo testemunhas fiéis e firmes para cada um desses pequeninos, para aqueles também que ainda não te conhecem. Pedimos a Tua bênção sobre cada família aqui representada. Clamamos isto pelo amor do Senhor Jesus Cristo, no nome dele, ó Pai, e para a glória dele, hoje e sempre. Amém. Podemos sentar. Como é que a nossa família pode ser de fato o nosso maior investimento? O que é que eu e você nós precisamos fazer para que a nossa família seja de fato o nosso maior investimento? Quero trazer esse texto, irmãos, como falei, pela riqueza, pela profundidade, pela maravilha dos ensinamentos que Paulo traz e como nós precisamos disso nos nossos lares. Para você ter uma ideia, e talvez nos assuste, algumas coisas nos assustam, como era a família nesse primeiro século que a igreja viveu. Talvez nós não fazemos ideia, quando vamos olhar e ver os estudiosos, as pesquisas feitas, como é que eram os relacionamentos. Aristóteles, no 4º século antes de Cristo, ele então, como filósofo, trata a ética grega e ele vai trazer as relações familiares exatamente desta forma: esposo, esposa, pais, filhos, senhores, escravos, até porque muitas famílias tinham escravos, tinham servos. E a preocupação de Aristóteles e dos filósofos gregos era como manter esta família,
como organizar essa família numa sociedade tão turbulenta como era aquela sociedade grega e depois então a sociedade romana. A preocupação era não só de organizar, mas a questão filosófica também era como você não perder o controle. É preciso exercer domínio. E aí vem a questão de poder, tão presente também nos nossos dias. Sempre o domínio do primeiro em relação ao segundo. Como o esposo vai então coordenar, o marido vai coordenar a casa, ele vai precisar dominar. Como vai ser a relação dele com a esposa? Ele vai precisar dominar a esposa. Como é que eles, como pais, vão se relacionar com os filhos? Eles vão precisar dominar os filhos. Como é que eles vão lidar com os servos e escravos? Eles vão precisar dominar então esses servos e escravos. É interessante que Pedro também vai falar sobre o lar, mas com o texto que nós temos aqui, Paulo vai nos trazer uma nova proposta. Talvez nos passe desapercebido exatamente porque nós não vivemos esse primeiro século. Nós temos muitos problemas hoje em dia, muitos. E muitos deles com a mesma raiz no pecado, que estavam presentes lá, desses problemas, lá no primeiro século. Talvez nós não fazemos ideia. E então Paulo vai dizer, a família precisa estar pautada no amor de Cristo. Paulo vai trazer um conceito novo, diferente, que as famílias daquela época não tinham. Paulo vai dizer, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. É o amor e o exemplo de Cristo que precisam ser base para a nossa família. Só para você ter uma ideia, como era naquele primeiro século, na cultura judaica, como era a família? Primeiro, a mulher tinha um baixo conceito. Só para você ter uma ideia, alguns judeus ortodoxos, eles oravam ao longo do dia, e eles repetiam e diziam, Senhor, muito obrigado, porque eu não nasci pagão, eu não nasci cão, cachorro, e nem nasci mulher. Você tem uma ideia do conceito que para muitos, até judeus, que tinham a palavra de Deus, o Antigo Testamento, como muitos deles oravam, não que a Bíblia tenha ensinado a orar dessa forma, mas isso retrata valores culturais, e valores também religiosos distorcidos. As mulheres não tinham direitos legais. As mulheres eram propriedade dos pais quando eram solteiras e passaram a ser propriedade dos esposos quando casavam. Mesmo na cultura judaica, a falta de amor, de temor a Deus e de entender o propósito de Deus para a vida conjugal, para a vida, o valor do homem e da mulher aos olhos de Deus, dado por Deus, distorcia tudo isso. O divórcio, o homem podia se divorciar por qualquer motivo. Na época de Jesus, perguntaram a ele, é lícito então repudiar a mulher por qualquer motivo? Que havia duas escolas. Uma que dizia então, olha, não, só se for em caso de relações sexuais ilícitas. E a outra escola dizia, não, qualquer motivo. Queimou a comida, queimou, beleza, você não sabe cozinhar, mas foi a primeira vez que eu disse, lamento. Eu estou meio desgostoso de você e eu vou usar isso aqui como uma desculpa, vou devolver você para a mulher, para os seus pais. Não explicava desse jeito, mas aí disse, não dá. Você não passa roupa direito, você não cuida da casa, e aí você volta. Se fosse assim, eu teria sido devolvido, não como mulher, mas como esposa. Primeiro cuscuz que fiz para agradar a minha esposa, ela vindo do trabalho, sair de madrugada, era meu dia de folga, logo no começo do casamento, se eu vou surpreender minha esposa, alguns conhecem essa história. E amorosamente preparei aquela massa. Eu disse, não, eu lembro que mamãe colocava água, eu coloquei água, e aí ajeitei a massa, coloquei na cuscuzeira. Eu disse, rapaz, esse cuscuz está muito bagunçado. Que coisa bagunçada, e aí eu ajeitei o cuscuz. Aí o cuscuz ficou nivelado. E quando ela chegou, que foi comer o cuscuz, surpreendida foi. Eu disse, ela fez assim, tá durinho, né? Eu disse, filha, foi, eu procurei fazer da melhor forma. Aí ela fez, não, mas tudo bem, a gente bota um leitinho, ajeita. Não tinha micro-ondas, né, na época, imagina, 28 anos. E quando ela então começou a comer, que falou que estava durinha, ela fez, está sem sal, né? Eu disse, não vem sal não. Ela disse, não, filho, tem que colocar uma pitadinha de sal, né? Se fosse uma mulher israelita, já teria sido devolvida. Mas veja bem, se o marido fosse leproso, apóstata, desonesto, ela tinha que aguentar até o fim da vida.
Assim vivia a cultura judaica muitos israelitas. Como era a cultura grega? Era pior. Porque a cultura judaica, ela, pela palavra de Deus e pela própria lei, ela não admitia, por exemplo, a prostituição, o adultério. Não. Isso era contrário à lei, claramente contrário. Mas a cultura grega, ela entendia que a prostituição era normal. Só para você ter uma ideia, alguns templos eles tinham a prostituição chamada cultual. Corinto mesmo é um caso desse. Os homens subiam ao templo, se prostituíam lá, e para a cidade de Corinto é normal. Eles estavam adorando aos deuses deles através da prostituição. Essa era a visão grega. Demóstenes chega a dizer, como grego, temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário e esposas para ter filhos legítimos. Xenofonte, outro filósofo, chega a dizer a finalidade das mulheres é ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo possível. Filósofo grego, filosofia grega. Na Grécia não havia processo de divórcio. A coisa era totalmente frouxa. E a fidelidade conjugal, essa não existia. Não havia a menor preocupação com isso. E o que dizer da cultura romana? Era o Império Romano, nesse momento, da igreja de Éfeso. Roma era o símbolo do caos. A vida familiar estava em colapso. Olha a vida dos imperadores. Alguém comparando disse que Nero, tão pervertido, dizia então alguém, Nero aprendeu sobre a sexualidade no colo de sua mãe, mas não aprendeu porque ela conversava com ele sobre sexualidade. Dá para você ter uma ideia da perversão. Enquanto isso, John Wesley aprendeu sobre a santidade no colo da sua mãe, fazendo uma comparação. Neste contexto romano, Sêneca, tão conhecido e citado, dizia, para nos dar uma ideia do caos que vivia essa sociedade, Sêneca dizia, as mulheres se casavam para divorciar e se divorciavam para casar. Um poeta romano chamado Marcial, ele fala de uma mulher que teve 10 maridos. Juvenal fala de uma que teve 8. Aí você diz, então foi menos, né? Em 5 anos. Em 5 anos ela teve 8 maridos. Jerônimo registra que uma só mulher, ela chegou a ser casada com 23 homens, um após o outro. Então, se divorcia aqui, casa ali, se divorcia aqui, casa ali. Não havia o menor respeito, não havia nenhuma consideração para com as relações familiares. Isso mostrando principalmente o contexto de casal. Os filhos, nem se fala, eram propriedade dos pais. E um pai quisesse até mesmo tirar a vida do seu filho, a responsabilidade era dele. E ninguém tinha nada a ver com isso, e poderia até espancá-lo até a morte, porque a própria palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, proibiu isso. Proibiu. Até um limite mesmo do que um pai poderia então bater no seu filho. A questão da vara, da disciplina, e que hoje as coisas correm tão frouxas. E os nossos filhos estão colocando a gente no bolso se a gente não tomar cuidado. E a gente começa a olhar para os filhos dizendo assim, tão inocente, ele não tem pecado. Então você não leu a Bíblia. A Bíblia fala que nós somos concebidos em pecado desde o ventre da nossa mãe. Desde o ventre. Todos nós somos pecadores, sim. Mas veja, e a nossa cultura pós-moderna? A família, ela não pode ser nem acéfala, nem bicéfala. Nem ela pode ser uma família sem cabeça, que não tem liderança. Como também ela não pode ser uma família, como às vezes alguns colocam, não. A família tem 2 cabeças, vamos tentar então ser um pouco mais concessivos nesse aspecto. Então, o homem e a mulher são a cabeça da família. Que homem e a mulher? Você já viu? É muito estranho. Imagina um corpo só com 2 cabeças. Deus organizou todas as coisas de forma perfeita. Nós temos uma confusão de papéis. Nós temos a aceitação de relações que não são sequer relações naturais. Se esquecêssemos Deus e pensássemos na natureza, você lembra daquele, meu nome é Enéas, se você pegou aquele candidato,
Ele dá uma palestra sobre homem e mulher à luz da biologia, não é citando Bíblia, é a biologia, e ele mostrando, e ele tratando sobre essas questões hoje da ideologia de gênero, quando as coisas estavam começando a fervilhar. Ele falando da biologia. E nós vamos aceitando de goela abaixo tudo, como se tudo fosse tão normal, para sermos às vezes até politicamente corretos. Amigos, não perdemos as nossas amizades e relacionamentos. A infidelidade que campeia os relacionamentos. Os divórcios que chegam a superar a porcentagem de 50%. Antes, o que você tinha de a cada 4 casamentos, um estava terminando o divórcio. Hoje a coisa vai de 2 até um pouco mais de 2, olhando essa porcentagem que sobe acima de 50%. Filhos que agridem pais, avós, idosos. Ou você vai esquecer o caso Cristóvão? Uma filha para ficar com seu namorado e ficar com parte da herança é capaz de matar os pais, tramar a morte, participar de alguma forma da morte dos seus pais. Como nós precisamos da graça de Deus sobre as nossas vidas. As coisas não estão bem. Nós, como família cristã, nós precisamos pensar como nós estamos vivendo. Como nós estamos vivendo. Domingo passado, pela manhã, foi o domingo do feriado. Desculpe, não, da greve. Foram me buscar em casa para pregar. Pela manhã eu já tinha assumido esse compromisso, tinha tentado cancelar. E então, fomos pregar na igreja presbiteriana do Recife, no Cais Mariano, numa conferência da família. E de propósito eu falei rapidamente, eu disse, olha só, nós não pôde vir, falei para o pastor Samuel, mas eu posso explicar de público. Ele disse, não, pode falar, fica à vontade, fique tranquilo, tal, sem problema, tudo. E aí na hora então eu disse, irmãos, eu não, a correria foi muito grande lá no gabinete, eu não conversei direito com o pastor Samuel Santos, eu não falei, mas eu tenho que deixar claro aqui para a igreja, lá, eu tenho que deixar claro que depois de algumas semanas, de algumas discussões, de algumas questões que nós vimos tratando, nós decidimos ontem à noite, nós decidimos nos separar. E eu conversei com minha esposa e decidimos nos separar. E alguns olhos arregalaram, eu só vim ouvir as reações depois. Teve um senhor que me procurou e disse, pastor, quando o senhor falou isso, ele disse, eu olhei para minha esposa e disse, misericórdia, vamos começar já a orar pelo pastor. E eu disse, irmãos, eu não podia deixar de estar aqui hoje de manhã, porque nós tomamos essa decisão ontem à noite. Ela ainda com um pouco das dores de coluna, eu disse, não, você fica em casa e eu vou pregar. E aí eu disse, irmãos, então decidimos que ela ficaria repousando e eu viria. Alguns entenderam, um ou outro não. E aí uma senhora continuou dizendo a uma outra irmã, disse, o pastor se separou e ele está falando sobre família hoje, pela manhã, para a nossa igreja. E a irmã dizia, não, ele não se separou. Eu disse, não, ele disse de público, não, você não entendeu, mas porque está em casa, está todo mundo, isso, aquilo. E eu parei com a igreja e disse, irmãos, nos choca isso. Porque nós não podemos ouvir essas coisas e achar que tudo isso é normal. Isso tem que inquietar os nossos corações. Nós temos que olhar para a nossa família, imperfeita, falha, pecadora, mas debaixo da graça, remida pela cruz, pelo sacrifício de Jesus, perdoada, e que está sendo trabalhada, a nossa família está em obras. O que fazer para que a nossa família seja de fato, segundo a vontade de Deus, o nosso maior investimento? Investimos às vezes em tantas outras coisas, mas nós não podemos esquecer que o maior investimento é colocar nossa família aos pés do Senhor, os nossos relacionamentos aos pés do Senhor. Esse é o maior investimento. Nós temos que trabalhar, tem que dar duro, tem que ralar sim, tem que estudar, tem que fazer um monte de coisa, mas na consciência, Senhor, quero fazer tudo para a tua glória. Senhor, eu quero fazer tudo e jamais esquecer que a família precisa ser, Senhor, já foi, precisa ser e precisará continuar sendo o nosso maior investimento. O que fazer? Me permita, à luz do que a palavra de Deus nos diz aqui, nós tiramos algumas lições e alguns princípios, desafios para a nossa vida.
A família precisa ser o nosso maior investimento e para isso, eu e você, nós precisamos em primeiro lugar aproveitar bem o tempo. Aproveitar bem o tempo. Veja o que nos diz o versículo 15 e 16. Volta, por favor, ao texto. Portanto, vede prudentemente como andais. E andar é discipulado, discipulado é caminhada, é andar com Cristo. Não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias não são bons, os dias são maus. Paulo diz, nós temos que remir o tempo. E remir é comprar de volta. Esse tempo aqui não é o Cronos, mas ele é o Kairos. É cada oportunidade que Deus nos concede. Cada oportunidade da nossa vida, nós precisamos valorizá-la e aprender com ela. É aproveitar esse tempo, de fato, tirando das mãos de Satanás que nos escraviza. Paulo está dizendo que esses dias são maus. Satanás está trabalhando contra as nossas vidas e você pode ver isso claramente a partir do capítulo 6, a partir do versículo 10. A nossa luta é contra principados e potestades. Alguém já soltou um zapzinho dizendo, olha, a nossa família tem que estar de joelhos, tem que estar buscando ao Senhor, tem que estar buscando viver a palavra do Senhor, porque Satanás não tem família e ele quer destruir a minha e a sua família. Temos que abrir os nossos olhos. Paulo então está dizendo, remindo o tempo, porque os dias são maus, são maléficos, são malignos, uma geração má e perversa. Satanás tenta nos roubar o tempo e nos envolver com tantas coisas a tal ponto que a gente diga, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para louvar, eu não tenho tempo para ouvir os meus familiares, eu não tenho tempo para orar com eles, para ler a Bíblia com eles, para louvar com eles, para viver a igreja, não tenho tempo. Eu sou uma pessoa super ocupada, não tenho tempo. Quando vamos ver, nós estamos na verdade escravizados no tempo, e o pior de tudo, escravizados por Satanás para o mal, para que não tenhamos tempo para aquilo que é essencial, para a vontade de Deus nas nossas vidas, para glorificarmos a Deus, e é isso que Paulo está dizendo. Salve o seu tempo, procure no seu tempo, a cada momento, a cada oportunidade, remir o tempo, é aproveitar cada oportunidade para glorificar a Deus, e não esquecer, não é ativismo, não é ativismo. Não é diminuir algumas coisas do seu trabalho na igreja porque você não quer fazer nada. Não, é parar e dizer assim, não, eu preciso reorganizar as coisas. Eu não posso pensar que eu tenho que fazer tudo, que eu posso fazer tudo, tal. Não, nada disso. Não tem um ditado que tempo é ouro, imagina o tempo para Deus. Como é ouro? É empregar esse tempo de forma proveitosa. E para isso nós precisamos meditar na lei do Senhor. Veja, nós temos e fazemos isso, passamos mensagens pelo zap e tudo. Veja, meditar não é você passar versículos pelo zap. Eu recebo, eu passo, nós fazemos isso. Mas eu não posso chegar ao final do dia e dizer assim, eu passei 10 versículos pelo zap, meditei na palavra do Senhor. Tem gente que nem olha o que está passando às vezes. Já achou bonitinha a figura, não olha nem o versículo que está ali e já passa. E às vezes você está passando uma bomba para o outro que está recebendo lá do outro lado. E a tecnologia é fria nesse aspecto. Não, isso não é meditar. Repito, podemos passar? Sim. Podemos abençoar vidas com a palavra? Sim. Agora veja, não confunda isso com meditar na palavra de Deus. Tem o seu tempo de meditação, o seu tempo devocional, o seu tempo de oração, de busca do Senhor. Aproveitar esse tempo é diferente, muitas vezes, de estar em roda de amigos, de estar na frente de uma televisão, de lazer, de tantas outras coisas, que de alguma forma, se usados de forma errônea e não priorizando a Deus, nós colocamos Deus, nós não sabemos nem em que lugar. E aí temos tempo para um monte de coisas, mas nós não temos o nosso tempo com Deus. O nosso tempo com Deus. E vamos nos enfraquecendo. Precisamos de tempo para viver o Evangelho. Precisamos de tempo para viver a igreja. Você faz parte de algum grupo de oração nos lares? Se não faça, procure. Você faz parte de algum pequeno grupo? Se não faz parte, procure. Você tem esses dois tipos de grupos lá
na última página do boletim. Você serve a Deus em algum ministério da igreja? Se não faz, procure conhecer os ministérios da igreja. Procure colocar, Senhor, o que eu posso fazer para glorificar o Teu nome através da Tua igreja? Honrar o Teu nome, para que pela igreja, principados e potestades possam ter essa maravilhosa graça do Senhor. Aproveite bem o seu dom. Não é que você não possa ter lazer, não é que você não possa ter amigos, não é que você não possa ter um monte de outras coisas que a Bíblia não condena, que a Bíblia coloca e mostra que moderadamente, organizadamente, é uma bênção, uma maravilha. Mas quando tudo isso aqui nos ocupa a tal ponto que nós não temos tempo para Deus, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então, em primeiro lugar, para que a família seja o nosso maior investimento, nós precisamos aproveitar bem o tempo. Nós precisamos aproveitar bem o tempo. Mas nós precisamos de uma outra coisa. Nós precisamos entender a vontade de Deus. Veja o que nos diz o versículo 17. Por esta razão, que olhando para o fato que os dias são maus, e que nós precisamos remir o tempo, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Nós temos que nos perguntar isso. Em tudo que nós fazemos, nós temos que perguntar: Senhor, qual é a tua vontade? Lucas capítulo 22, você não precisa abrir, versículo 42, nos fala que Jesus então ora, e nós conhecemos bem essa oração. Jesus diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Foi o Filho de Deus que orou dessa forma. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. E nós temos que nos perguntar: Senhor, é a tua vontade que eu possa agir dessa forma como marido? É a tua vontade que eu possa agir dessa forma como esposa? É a tua vontade que nós possamos agir desta forma como pais? É a tua vontade que nós possamos agir desta forma como filhos? Porque se você pode até dizer assim: pastor, mas eu não sou casado, não sou marido, não sou esposa. Mas você é filho, não é filho? Ou filha? É. Como filho e filha, o que Deus quer de você? Qual é a vontade do Senhor? Porque também você está aprendendo pela palavra, e deve aprender a ser um bom marido, a ser uma boa esposa, para a glória do Senhor. Porque essa glória vai trazer felicidade para os nossos corações, quando nós fazemos a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Não falamos isso, está lá em Romanos 12, 1 e 2. A vontade do Senhor, Paulo diz: procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? E nós temos que orar muitas vezes por isso, e usando essa expressão: Senhor, não é a nossa vontade. Nós temos uma filha e um filho distantes, e um filho, genro, como muitas vezes eu chamo, genro filho. Você tem alguma dúvida sobre qual seja a minha vontade como pai? Amo muito, só não os amo acima de Deus. Mas então, e a vontade? A vontade, em qualquer oportunidade que aparece, sempre aprendemos e falamos um para o outro: não orem pedindo que dê certo. Não. Orem dizendo: Senhor, o Senhor sabe que a gente gostaria de dar certo, mas Senhor, seja feita a tua vontade. Não foi assim que Jesus orou? Se for possível, passa de mim este cálice, no momento de tanta angústia, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. O Senhor sabe todas as coisas, e quanto é difícil muitas vezes depender do Senhor nisso. Como é difícil, como nós precisamos aprender a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor para a família. Será que é mesmo a vontade de Deus que nós vivamos a família do jeito como está aqui na Bíblia? E você vai ouvir coisas mais práticas ainda a partir do próximo domingo. Para mulheres, para homens, para pais, para filhos, qual a vontade do Senhor? E parece que nós conhecemos tudo, e quando nós vamos para a prática, aí nós mostramos: meu Deus, como nós estamos carentes de entendimento. Parece que nós sabemos como devemos agir, e quando vamos praticar,
Fazíamos totalmente o contrário do que a palavra de Deus nos ensina. Para você ter uma ideia, irmãos, do que se trabalha na nossa sociedade, e muitas vezes nós não estamos nem sabendo, há aproximadamente 6 anos, houve uma audiência no Congresso Nacional, falando sobre família, Este vídeo está disponível na internet. É impressionante a visão que pessoas têm de família. E aí é quando nós temos que parar e pensar e questionar: Senhor, qual é a tua vontade para a família? Os mosaicos familiares que temos ali são inimagináveis. Impressionante. Mas a pergunta é: tudo que está aí, Senhor, é a tua vontade? É o teu propósito? Foi o que o Senhor planejou e deseja para as nossas famílias? Até quando nós cantamos um cântico que diz que o Senhor com essa família sonhou, sonho é desejo. Deus desejou, Deus planejou, Deus organizou todas as coisas. O pecado mancha tudo isso de Deus para as nossas vidas, e a nossa sociedade está do jeito que está, porque deu as costas à palavra de Deus. E chega ao ponto que cada um quer viver a sua forma, do seu jeito, e então vemos uma sociedade se perdendo. Eu queria que você desse uma olhada e prestasse bem atenção. Eu pedi para que o áudio fique bem legal, forte, para a gente poder, você vai ouvir um pouco e vai então escutar um pouco sobre família. Não pense que esta audiência, há 6 anos, não pense que as ideias mudaram, não. Elas estão piorando. Quando nós colocarmos o site na igreja da pregação deste domingo, você vai ter um endereço, você já viu ali o link da TV, da Câmara, do governo. As ideias não mudaram, irmãos. As concepções erradas à luz do que a Bíblia fala. Agora, se é para fazer uma releitura da Bíblia, então vamos começar a rasgar a Bíblia. Tira esse texto para cá, tira esse nome para cá, muda o texto. Aí você muda tudo. Paulo viveu num momento muito difícil. Em alguns aspectos até pior do que o nosso. Porque tudo que era errado à luz da Bíblia era feito a partir dos próprios imperadores. A devassidão moral do Império Romano, como muitos historiadores colocam, foi a causa da queda daquele império. Um império que não estava aos pés do Senhor. Buscar a vontade de Deus não é fácil. Viver segundo a vontade de Deus não é fácil, mas é recompensador. Paulo vai falar em Efésios e vai mostrar qual a vontade de Deus para a família. Como a esposa deve ser, como o esposo deve ser, como os pais devem ser, como os filhos devem ser. E nós estamos vendo uma sociedade que, dada as costas à palavra de Deus, deixando Deus de lado e então dizendo que vai seguir a Deus. Vamos fazer uma releitura da Bíblia. Você não imagina o que se fala dessa releitura e o que se faz com o texto bíblico. Inimaginável. Quando Simonton decidiu vir para o Brasil, Ashby Green Simon, pregador presbiteriano, a história diz que era um homem, um jovem de 9 irmãos. Ele optou por teologia quando poderia ter optado por advocacia. Seu pai era médico, era deputado federal e era presbítero. Quando ele decidiu vir para o Brasil, que era um país de muitas doenças endêmicas na época, muitos chegaram para ele e alertaram: você está correndo grave risco, você está colocando a sua vida em risco, repense a decisão, repense. O Brasil não é seguro. Ele chegou aqui em 1859, seu ministério só durou 8 anos, fora um ano que ele passou prestando relatório, visitando igrejas. Então, mais ou menos, desde o momento que ele chegou até a sua morte, foi um tempo de 9 anos. Alguns acreditam que tenha contraído malária ou uma outra doença e ele faleceu doente aqui no nosso país.
Mas disseram a ele: o Brasil não é seguro. Sabe o que ele respondia? O lugar mais seguro para um homem é estar no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro não é os Estados Unidos. O lugar mais seguro não é qualquer outro lugar. O lugar mais seguro é estar no centro da vontade de Deus. A família mais abençoada é aquela família que está lutando para viver segundo a vontade de Deus. Um marido que busca ser um marido segundo o coração de Deus. Uma mulher, esposa que busca ser uma esposa segundo o coração de Deus. Pais que buscam ser pais segundo o coração de Deus. Filhos que buscam ser filhos segundo o coração de Deus. E é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. A pressão é grande. A pressão é grande. E ninguém está chamando você para pegar em armas. Nós estamos precisando de corações. Muitos discípulos não pegaram em armas. O próprio Jesus repreendeu a Pedro quando ele pegou a espada. Como nós precisamos amar, e o amor que fala a verdade, e que fala a verdade como aprendemos em Efésios, em amor, mas não abre mão da verdade. Fala em amor, não precisa humilhar, mas fala em amor. Fala a verdade em amor. Tem posicionamento. E tem posicionamento à luz do que a palavra de Deus ensina. Entende o que a palavra de Deus fala. E não é para você desrespeitar ninguém. Não é para você bater em ninguém. Não é para você agredir ninguém, porque isto é falta de amor cristão. Não é para você estar falando mal dos outros para outros e outros e outros, não. Todos nós precisamos do amor de Deus. Todos nós precisamos da graça de Deus. Mas isso não significa aceitar as coisas erradas. Vamos em amor falar: está errado, não é porque eu quero que esteja errado. Está errado porque a palavra de Deus fala que está errado. As propagandas são muito sutis. Há um tempo atrás, a Globo soltou uma propaganda apresentando o ator Marco Nanini. São apenas 20 segundos. Está à sua disposição na internet. Confesso que eu não tinha visto. E quando vi, de fato, lamentei pela forma como uma coisa tão sutil ela é colocada. Você vai poder ver. Sutil, não? Se pessoas do mesmo sexo querem se casar, eu respeito. Como respeito o casamento de um homem com uma mulher. Eu respeito o seu jeito de pensar. Respeite o meu. E a Globo vai terminar colocando: tudo começa pelo respeito. Tudo também termina, muitas vezes, quando respeitamos. Respeitamos tanto o homem, o ser humano, que eu, quando vi, eu fiquei me questionando. Sim, certo, mas me permite também uma perguntinha de um bobo, de um ignorante, de uma pessoa que não tem cultura nenhuma. Me permita uma perguntinha que um analfabeto poderia fazer. Só uma coisinha, me tira uma dúvida. Alguém está preocupado em respeitar a Deus? Alguém está preocupado em respeitar o que a palavra de Deus fala? Onde está o respeito para com Deus? Deus cobrou isso em relação a outras coisas do povo de Israel. Lá em Abacuque, ele diz: olha, eu sou o Pai. Onde está o respeito para comigo? Foi Deus questionando o povo, por conta dos enganos que o povo praticava. E eu poderia fazer essa mesma pergunta: onde está a minha honra? Onde está o respeito para comigo diante de como Pai e Criador que é Deus? Fez todas as coisas, ordenou todas as coisas. Onde está o respeito? Onde está o respeito? Então me permita dizer: você quer fazer da sua família o seu maior investimento? Família, o nosso maior investimento. Você precisa aproveitar bem o tempo. Você precisa buscar entender a vontade de Deus. Mas em último lugar, você precisa ser cheio do Espírito de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Pessoas sábias vivem cheias do Espírito. Veja como a Bíblia nos diz, a partir do versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais,
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós temos um imperativo, enchei-vos. Um imperativo. Nós temos 4 gerúndios. Sabedoria não é viver cheio do vinho. Não, sabedoria não é viver cheio de bebida. Não é viver cheio conforme os hedonistas entendiam que deveriam viver. É viver o prazer pelo prazer. Não, isso não é sabedoria. Sabedoria é buscar viver cheio do Espírito de Deus. É uma ordem. Enchei-vos. Não é uma opção. É para todos. Paulo está dizendo: enchei-vos, todos sejam cheios do Espírito de Deus. Não é só o pastor que tem que ser cheio do Espírito de Deus. Não são só os presbíteros que têm que ser cheios do Espírito de Deus. Não são só os diáconos que têm que ser cheios, líderes de grupos de oração, PGs, ministérios. Não, toda a igreja. Paulo está dizendo: enchei-vos do Espírito. É para todos. E está na voz passiva. O que Paulo está dizendo então: você precisa se deixar encher. O Espírito quer encher você, o Espírito Santo quer encher você dele, do fruto do Espírito. Mas aí você não deixa. Você está tão cheio das suas certezas, você está tão cheio dos seus programas, você está tão cheio das suas ideias, que como que não há espaço para aquilo do que o Espírito de Deus quer encher você. É deixar-se encher pelo Espírito. Ninguém pode encher a si mesmo, dizer: eu estou decidindo, eu vou me encher do Espírito. É Ele que quer encher a mim e a você, a cada dia, a cada momento. É contínuo isso, esse enchimento. É para ser sempre. Somos batizados com o Espírito, conforme a palavra de Deus nos ensina, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós somos convertidos por Cristo. Ali é um ponto, é pontilear ali, acontece uma muita vez. Mas o enchimento do Espírito é para ser a vida toda. Não tem nada a ver com dons, tem a ver com o fruto do Espírito. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja que vivia carnalmente. Há crentes vivendo carnalmente, não cheios do Espírito. Porque viver cheio do Espírito gera comunhão, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Isso é viver diferente, de viver resmungando, de viver reclamando, de viver amargurado, de viver invejando, de viver magoado. Não. A vida cheia do Espírito é uma vida que nos leva à comunhão, não só com Deus, mas uns com os outros. Falando entre vós. Tanto é meio pelo qual o Espírito nos enche, como é consequência. Quando somos cheios, vivemos essa palavra, falamos da palavra, temos prazer de compartilhar a palavra, de falar da palavra, de viver essa palavra, de ver essa palavra abençoando outras vidas. Ser cheio do Espírito gera adoração. O versículo 19 nos diz: não só falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais, mas entoando e louvando de coração ao Senhor. A ideia que Paulo está trazendo aqui é fazendo louvor no coração. Em vez de você dar lugar à amargura, à inveja, à mágoa, aos problemas, a resmungar, a reclamar, não, você vai dar lugar à adoração. Senhor, eu quero te adorar. Há tantos motivos pelos quais se adora. É música que é feita no coração com entusiasmo, com alegria. É um louvor vivo, não é morto, que toma a mente, toma o coração, toma as emoções. É cristocêntrico, porque é para a glória de Cristo. É entendendo que é o Espírito de Deus trabalhando as nossas vidas. Essa adoração em espírito e em verdade, onde nós estamos preocupados em adorar a Deus, e reconhecer que Ele é Deus, e que nós precisamos desesperadamente dele, a cada dia, a cada momento desta comunhão. Como diz o salmista Davi, no Salmo 51, não retires de mim teu Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Eu e você, nós precisamos adorar o Senhor, e que essa adoração dos lábios, ela possa ser fruto de um coração que está tão rendido, que está a 1000 lá, e você dá o seu melhor para a glória de Deus. Você não louva de qualquer jeito, não, você dá o seu melhor. Porque ser cheio do Espírito gera comunhão, gera adoração. Ser cheio do Espírito gera gratidão, como está no versículo 20.
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um coração cheio do Espírito, ele está sempre, eternamente, sempre e muito agradecido. Isso é diferente de viver se queixando, isso é diferente de viver murmurando. É dar graças a Deus por tudo. E por tudo aqui não significa dar graças a Deus pelo pecado, não é isso. É louvar e bendizer, é entender que Deus merece o nosso louvor, a nossa adoração. É entender que em meio às lutas e dificuldades, eu não vou agradecer porque um pecado foi cometido, eu vou agradecer porque há perdão, apesar do pecado. Uma tragédia acontece, eu vou agradecer a Deus e eu vou louvá-lo. Eu vou agradecer porque há conforto em meio à tragédia. Seria um contrassenso, imagina um pastor, e nós conhecemos pastores que perderam suas esposas tão amadas, tão queridas. Já testemunhei de alguns sepultamentos de pastores, você via o semblante, o pastor estava arrasado, é como se ele tivesse perdido parte da sua vida, porque a sua vida está em Deus. Os dois que eram uma só carne, agora se veem separados. Que dor profunda. E ele não poderia estar ali dizendo: ah, Senhor, eu estou muito grato, muito feliz que o Senhor levou essa mulher que eu tanto amava, que era uma bênção. Não, quando essa mulher não era uma bênção, talvez lá dentro ele está dizendo: Senhor, louvado seja o Deus. Já estava na hora dessa mulher ir. Já estava na hora, já passou da hora desse homem aí. É melhor ir contigo, porque aí o Senhor se resolve lá, do que ele comigo aqui, Senhor, porque talvez eu fizesse uma tragédia com ele. Ele ou ela. Mas veja, não é muito lógico isso, e nem mesmo da lógica de Deus, não. Mas é alguém que diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu te louvo porque eu posso encontrar no Senhor consolo, refrigério. Em meio à dor, o Senhor cuida do meu coração. Por isso eu te louvo, Senhor. Por isso eu te louvo. Sim. Mas aqui também, ser cheio do Espírito não gera só comunhão, adoração, gratidão, mas ser cheio do Espírito gera submissão. O versículo 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Lógico que Paulo está falando para toda a igreja, que um se sujeita ao outro. Agora pense, se temos que nos sujeitar uns aos outros na igreja, por que não nos sujeitamos em casa? Isso é diferente de ter um coração altivo, arrogante, soberbo, seja homem ou seja mulher. Mas se sujeitar uns aos outros é ter o caráter de Cristo, é ter um coração manso e humilde, que mesmo sendo o Filho de Deus, foi chicoteado por suas criaturas, teve na sua cabeça cravada uma coroa de espinhos, batido na cabeça com um caniço. Dá para você imaginar o que é isso? O Filho de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ali o Filho, por Ele, pela palavra dele, Pai, Filho e Espírito Santo, pela palavra do Filho, todas as coisas foram criadas. E agora uma criatura é quem bate nele. E Jesus se sujeita. Como se sujeitou às autoridades, como cumpriu todo o propósito de Deus. É isso, uma vida cheia do Espírito. Jesus nos ensina a sermos submissos uns aos outros em tudo aquilo que não for pecado, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não é um filho, uma filha que desobedece os pais, dizer: não, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, e não tem nada a ver. O que o pai está pedindo não é nada de pecado, o que a mãe está pedindo não é nada de pecado, é algo que tem que fazer, que precisa ser feito e que deve ser feito pelos filhos. Ou que marido e esposa peçam alguma coisa: ah, não quero saber de você, que eu quero é obedecer a Deus. Se você quer obedecer a Deus, se sujeita. Sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Ser submisso em tudo aquilo que não for pecado. Veja, é um versículo de transição para uma família cristã. É um versículo que vamos ter a passagem. Se nós queremos ter a nossa família, encarar a nossa família como o nosso maior investimento,
nós precisamos então aproveitar bem o tempo. Nós precisamos buscar entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos ser cheios do Espírito. Eu quero dizer para você que não é fácil. Porque eu não estou aqui para dizer, isso é coisa tranquila. Para pastor, não tem dificuldade nenhuma. Não. Nós somos gente de carne e osso. Nós sofremos, nós pecamos, nós erramos, nós temos limitações, todos nós temos. Como disse em outra mensagem, como uma mulher chegou na porta da igreja, para o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte: eu devia ter casado com um homem como o senhor. Imagina. E pessoas na fila para cumprimentar ele. E ele, numa pregação, numa palestra para pastores, ele disse: irmãos, eu olhei, ainda bem que Deus me deu uma palavra, que eu olhei para ela e eu disse: eu quero dizer à irmã que eu também dou meus gritos em casa, viu? Porque senão a mulher ia sair dali pensando que ali está um santo. É mais do que Jesus esse homem. Não. Eu sou um ser humano que também falha. Exatamente porque reconheço que sempre sou pecador, que falho, que tenho limitações, lavado e remido no sangue de Jesus, é que eu preciso dar o melhor da minha vida para a glória de Deus e clamar a Deus misericórdia. Senhor, me abençoe. Me faça um marido segundo o teu coração para a minha esposa. Faça dela uma esposa segundo o teu coração para mim. Faça de nós pais segundo o coração para as nossas filhas e filhos. Faça deles filhos segundo o teu coração para as nossas vidas. É dia a dia. Essa casa que vai sendo construída, parede que tem que ser derrubada, parede que tem que ser reconstruída, cano que estoura, e nós estamos juntos. E nós estamos juntos. Para sofrer junto, para se alegrar junto, para lembrar que, acima de tudo, o Senhor está conosco. Para lembrar que a nossa família precisa ser, nessa sociedade tão capitalista, que a nossa família precisa ser o nosso maior investimento. Que Deus abençoe.